7:3. Bom, gente, boa noite. Estamos aqui em mais um encontro, mais um flash. Bom, gente, boa noite. Estamos aqui em mais um encontro, mais um flash, Talk Fest, como o nome diz, né? Algo bem rápido para a gente poder abordar um tema do nosso cotidiano e aí fazer a gente refletir sobre alguns aspectos. Nosso tema de hoje, antes da gente entrar no tema de hoje, na verdade, a gente quer fazer uma finalização da semana passada, porque quando a gente viu a hora, a gente estava tão agradável, tão descontraído, né? A gente rindo bastante. Se você não assistiu, dá um pulinho lá e assiste. Mas na hora de finalizar, a gente correu tanto que ficou faltando a parte principal, né? Acredito eu. Mas no momento em que o Matheus se propôs aqui a fazer aquela dinâmica, né, de ficar com os braços assim, por 20 minutos, né, Matheus, praticamente. Não foi simbolizando o Gabigol, mas... E ele percebeu que não era tão forte quanto pensava e, na verdade, a dinâmica tinha esse contexto, tá, gente? Às vezes a gente é desafiado a alguma coisa e a gente quer se fazer de forte, né? Ao invés da gente colocar o orgulho de lado e poder falar que a gente não tá aguentando, que a gente precisa de ajuda. E aí, logo em seguida, o Matheus teve ajuda aí de duas pessoas de grande porte, inclusive, que foi o Índio e a Jéssica. Engraçadinho você, né? E assim, a gente finaliza citando aqui um verso que a gente encontra lá no livro da vida também, que diz assim: melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro pode ajudar a levantá-lo. Tá? Então assim a gente finaliza o nosso encontro da semana passada, beleza? E o tema da semana passada foi antes juntos do que mal acompanhados, beleza? Bom, agora boa noite Emily, Milena, Gabriel, Viviane Pinheiro, Rodrigo Índio, Suelen, Rian, Isaac e Manuela estão presentes conosco hoje também. E Matheus, né? O nosso... Matheus e Dudu. Dudu também. Matheus é o nosso mais recente contratado. Ah, ele está contratado para fazer qualquer coisa, a qualquer hora, sem questionar, sem receber. E ele está disponível aí para isso. Só amizade mesmo. Bom, entrando então no tema dessa semana, o nosso tema de hoje é... As aparências enganam? Tchan, 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 tchan. Tira a máscara, por favor. Bom, quando a gente pensou nesse tema, logo eu me lembrei de uma senhora, acho que o Índio vai se lembrar também, uma senhora que morava com 4 netos num barraco que não tinha teto. Elas dormiam amontoadas numa cama e se cobriam com um saco preto de obra, lembra, Índio? E quando nós conhecemos essa senhora e nós fomos até a casa dela conhecer a família dela, a gente se deparou com aquela realidade, a gente ficou completamente abalados com aquela realidade e logo uma galera se juntou para construir uma casa para ela. E assim nós fizemos por 2 meses, nós ajudamos a construir, né, a reformar aquela casa e a colocar todos os utensílios necessários para que ela pudesse viver com a família dela. Com dignidade. Né? Com dignidade, né? Graças a Deus que tivemos aí o apoio de uma galera grande e conseguimos em 2 meses, eram todos os dias, a gente chegava do trabalho, corria para lá de noite fazendo obra, final de semana indo para lá para poder bater laje, botar telhado, enfim. Passou algum tempo, vimos a descobrir que nada mais era do que um golpe. Aquela senhora já havia realizado o golpe, né, em algumas outras instituições e infelizmente ela já não estava mais naquele local e quem nos relatou foram vizinhos até. E aí depois encontramos com pessoas de outro bairro que também passaram por essa situação. O que a gente aprendeu com essa situação? Que a gente continua sendo boa até hoje. Por quê? Porque a gente entende que a questão daquilo que a gente acha que é, ou a gente pensa ser o correto, pensa ser o justo, às vezes a gente se confunde e passa a refazer, a reconstruir a nossa essência em virtude da essência dos outros. E na verdade a gente não pode abrir mão daquilo que a gente tem de bom, né? E a gente precisa fazer isso valer a pena até hoje. Para a gente continuar,
Eu vou pedir uma pausa só um instantinho, vou desligar o áudio e o vídeo aqui rapidinho, tá, gente? Amor, pegou o roteiro? O roteiro. Que roteiro? De hoje. Não, cara. Não, esse aqui não é o de hoje. É o de ontem, da semana passada. Você ficou de imprimir o roteiro. Não, Pega mas eu não imprimi. Tá faltando só isso. Mas eu não imprimi, André. Caraca, você só tinha isso pra fazer, Só gente. tinha isso, não. Eu trabalhei o dia inteiro. Ah, mas, pô, custava imprimir, você podia ter falado. André. Não, pô, não é sair assim. Ah, eu vou falar o que agora? Eu vou voltar e vou falar o quê? Que não vai fazer? Fala o que você quiser, meu querido. Jéssica, era só você ter imprimido, não custava nada você falasse. Não consegui imprimir. Agora eu vou falar o quê? Eu vou falar que não vai dar pra fazer porque você não imprimiu o negócio. É simplesmente pede desculpa e faz. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Desculpa, eu não sei se estava desligado aqui o áudio e a câmera. Quer jogar? Mas era necessário que a gente mostrasse para vocês que às vezes as aparências enganam. Pode vir, mano. Vocês são bons. Às vezes a gente demonstra, né, ser carinhoso, ser cuidadoso com alguém, mas por um detalhezinho, às vezes a gente revela quem nós somos de verdade, né? Isso acontece muito em casa. Às vezes a gente, na frente das pessoas, a gente pensa em cuidar, pensa em ser carinhoso, ser zeloso, porque tem alguém olhando, né? E quando tem alguém olhando, a gente se preocupa logo com as aparências, o que vão achar, né? O que vão pensar sobre a gente. Mas na verdade, o ideal não é que a gente se preocupe com quem está observando, mas que a gente se preocupe em oferecer aquilo que a gente sabe que é o melhor, aquilo que a gente sabe que é o certo. Então, a gente fez aqui uma mera brincadeira, tá, gente? Essa discussão, mas para mostrar que isso acontece, né? Nas melhores famílias, digamos assim. Dentro de casa, na nossa intimidade, a gente sabe que os casais discutem, né? Se desentendem, mas a gente não pode perder a essência, né? Que é poder oferecer ao outro aquilo que a gente tem de melhor. Tá? Então essa dinâmica foi só pra gente fazer essa mera ilustração, tá legal? Eu fiquei até... Suelen aqui, ó, não sei se vocês conseguiram aí captar, mas a Suelen que tá aqui ao vivo quase infartou. O Matheus não tá entendendo nada. O Matheus não entendeu nada, só segurou o celular porque o celular ia cair no chão. Mas enfim, vamos lá, gente. As aparências enganam, tá? A gente só não pode perder a essência. Bom, a ideia então não é deixar de fazer as coisas porque tem alguém olhando, ou fazer as coisas corretas porque tem alguém olhando. A ideia é que a gente faça sempre, tá? Porque a gente sabe o que é certo, a gente sabe o que é melhor, então vale a pena a gente fazer o melhor, ok? Eu mandei umas imagens para vocês, não sei se vocês conseguiram observar, Gabriel acho que não tinha recebido, né? Mas eu vou enviar em seguida. Eu mandei numa única imagem, tinha lá uma velha e uma jovem. Na segunda imagem, haviam 9 faces. Na terceira imagem, tinha um rapaz tocando sax, formando o contorno do rosto de uma mulher. E na última imagem, havia um casal de idosos, aparentemente, né, um casal de idosos, mas formado por uma dupla de mexicanos, tocando um violão, com um jarro de água na cabeça, né, e uma mulher que aparecia à porta. Imagens que nós utilizamos para mostrar que as aparências, elas enganam, elas nos confundem um pouco. E aí separamos algumas frases, para a gente relembrar algumas frases que a gente usa no dia a dia. Quem vê cara não vê coração, né, meu querido? Nem tudo que reluz é ouro. Trocando gato por lé. Essa daí eu não lembro se é essa não, tá? Trocando gato por lé, eu acho que Você é. botou pra mim, né? Porque eu troco, né? Os vegetais. Jéssica né? troca tudo. Tá tudo bom, que é... tá bom. Enfim, quem só olha o frasco não conhece sua essência. Essa eu reformulei hoje, tá, gente? Não se julga um livro pela capa. Isso aí a Viviane conhece, com certeza. Bom, e aí um outro exemplo que nós temos para falar sobre as aparências foi o que aconteceu conosco segunda-feira. Estávamos lá tranquilamente na Praça da Guilherme, tomando um delicioso açaí, e aí de repente chega um rapaz, Muito educado. aparentemente sujo, largado, né?
alguém que parecia morar na rua. E aí nós olhamos, obviamente que a gente logo se preocupou, começamos a guardar os celulares, guardar carteira, cartão, né? Segura a chave do carro. E aí o rapaz se apresentou gentilmente, numa educação tamanha que chegava a constranger. E ele pediu licença, pediu perdão por atrapalhar o nosso bate-papo enquanto tomávamos o açaí. E ele produziu com as suas mãos uma linda flor, realizada de uma folha de coqueiro. Que era para ser minha e a senhora entregou para ela. E numa simplicidade, e quando eu me deparei com aquela ocasião, eu relembrei daquela senhora, né? E assim, como eu fiquei impressionado com aquele rapaz, o nome dele, do artesão, é Romilton. E o mais interessante é que é o seguinte, quando ele fez aquela flor, na mesma hora eu lembrei do dia das Mães, e aí falei, eu vou encomendar com ele algumas flores. E encomendei com ele algumas flores. Marquei com ele ontem, cheguei lá no local, no horário marcado. Cadê o seu Romilton? Achei que ele fosse, achei que ele levaria as flores. Já estávamos achando, ele não vai aparecer. Só que Jéssica viu que faltavam 2 minutos no relógio. Quando deu 7h30, ele desceu correndo a escadaria do trem. Foi. Um ramalhete de folhas de coqueiro debaixo do braço, correndo. Ele falou, desculpa eu chegar na hora. E aí ele ia começar a produzir as flores ali. Aí eu falei, não, meu amigo, faz o seguinte, eu já vou deixar pago com você. Quanto que você me cobra? Ele é o valor que você achar justo, para mim tá ótimo. E ali a gente ficou muito constrangido, porque tamanha simplicidade, humildade e educação daquele rapaz. O nível de comprometimento. Peguei o dinheiro, paguei a ele e falei assim, amanhã eu volto para pegar. Marcamos na loja lá do açaí. Cheguei hoje lá, ele não tinha deixado todas as flores. E aí mais uma vez a gente se surpreendeu com o final dessa história. Ele viu que parte das folhas que ele tinha guardado não estavam tão bonitas quanto as primeiras. Ele pegou parte do dinheiro que eu dei, entregou na mão da dona da loja e falou assim, amanhã quando eu trouxer o restante eu pego. E aí nós chegamos lá hoje e ela foi e falou isso pra gente. Então às vezes as aparências enganam, né? A gente tem hábito de julgar a essência de uma pessoa pelo que ela parece ser. E na verdade vale a pena a gente se permitir ser surpreendido positivamente, tá? Ainda existe esperança nesse sentido, tá, gente? E aí, lá no livro da vida, nós encontramos uma referência que fala muito sobre isso. Tá numa carta escrita por Pedro, que diz assim, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro ou roupas finas. Muito pelo contrário, que esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Ainda no livro da vida, a gente encontra um outro versículo que fala lá em Provérbios, É um provérbio, né? É um provérbio que diz: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. E aí, quantas das vezes, né, a gente se deparou com situações que a gente conseguiu relembrar sobre esse tema, né, que as aparências enganam. Às vezes confiar em alguém, às vezes ser enganado ou ser frustrado, às vezes a gente se decepcionar, confiar, né, ter amizade e de repente perceber que era só para tirar proveito de algo que a gente poderia oferecer. E a gente percebeu nesse rapaz, né, no seu Romilton, um jovem rapaz, na verdade, caramba, que valores ele carrega consigo, né? E ficamos encantados, porque ele nos surpreendeu completamente, né? Isso foi ontem, e olha que esse tema a gente está desde a semana passada, né, divulgando desde a semana passada. E eu ainda pensei assim, caramba, a gente deu o dinheiro e não vai receber as flores, porque olhando para ele com certeza necessitava daquele valor, né, para alguma coisa, e aí a gente foi mais uma vez surpreendido pelo que ele fez, né, a honestidade dele de
somente pegar o restante do dinheiro com a moça da loja após entregar todas as flores. Nossa, é algo assim... E aí surreal. pensando, né, sobre decisões, certezas, incertezas, como a Jéssica falou, né, lá, esse provérbio, há caminhos que ao homem parecem certos, né, e às vezes a gente se ilude, porque a gente tem uma avaliação muito supérflua mesmo. Mas aí tem um texto que para mim é fantástico, quando Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Vale a pena ser bobo, vale a pena ser enganado quando a sua esperança está acima das coisas materiais, quando a sua esperança está acima das aparências, né? Quando a sua expectativa está nos valores, nos princípios da vida, né? E a gente exalta e reforça o livro da vida porque eu não encontrei até hoje uma referência melhor para que a gente possa ser confrontado, possa questionar as nossas intenções, inclusive, né? Porque Deus conhece a intenção do nosso coração, né? E que a gente não se prenda a decepções, mas que a gente continue tendo o privilégio de continuar sendo bobo, porque vale a pena ser bobo e ser surpreendido. Ok? Para a gente encerrar nossa gravação de hoje, eu separei aqui em homenagem à nossa digníssima amiga Viviane Pinheiro, um poema de Maroc. Minha esposa tá um probleminha assim de visão, né? Não é a idade, tá? Não é a idade. Mas diz assim o poema. L. Maroc, o nome do autor. Vivemos em um mundo de aparências, hoje quase sem essência. Nos mostramos para os outros fortes, mas em decadência. Priorizamos o supérfluo, o vulgar, e esquecemos da simplicidade. Priorizando o que acham os outros, deixando o que mais vale em segundo lugar. Essencial ao ser humano é aparentar ser feliz, mesmo que pagando caro, deixando cicatriz. Aparentar é sinônimo que altriz. Viver para os todos, esquecer por quem se vale viver, ou dar uma chance ao novo ser que poderia dessa relação nascer. Desapegar do que já passou, dar importância ao que está presente, revelando ao futuro quase incerto que você acredita, mas no fim não sente. E uma frase de Rodolfo Barreto que diz: as aparências não enganam, quem se engana é o observador. Que a gente possa direcionar a nossa percepção para aquilo que é eterno, para aquilo que é sagrado, para aquilo que é puro, fazendo como o rei Davi, que com toda a sua riqueza e glória, ele falou com Deus: Senhor, cria em mim um coração puro e reto. Se um rei com toda a sua autoridade conseguiu se colocar nessa posição de humildade, que dirá nós que somos meros habitantes dessa terra. Fica aí como encerramento o nosso vídeo de hoje. Prazer estar com vocês, tá? Quem está aí assistindo a gravação. Estaremos interrompendo a gravação e bateremos um papo aqui de 5, 10 minutinhos no máximo.